botaram em separatistas, tendo sido provavelmente aplicada como expressão de escárnio aos oponentes. Eles fizeram seu primeiro aparecimento definido como um grupo com este nome durante a época de João Hircano I. Alguns estudiosos dizem que o termo foi pela primeira vez usado quando alguns judeus piedosos se separaram de Judas Macabeus depois de 165 a.C. É mais provável que eles foram os sucessores dos Hasidim. Tá? Eu estou usando H como Ra porque a expressiva é judaica. Hasidim, que se haviam empenhado em separar-se do pecado e na separação, interpretação das Escrituras durante as reformas de Esdras e Neemias. Devido à sua profunda reverência para com os ideais nacionais e religiosos judaicos e devoção aos mesmos, os fariseus se opuseram à introdução das ideias gregas e não deixou de ser natural que se tornassem o partido reacionário. Para eles, as coisas velhas eram as únicas coisas boas. Num desejo sincero de tornar a lei praticável dentro do mundo greco-romano em mudança, os fariseus aderiram ao sistema da tradição dos pais. Começando com as Escrituras, eram feitas interpretações para se ajustar uma situação existente ou combater um erro em teologia. Nas tentativas de responder a problemas levantados por religiões intrusas, muitas ideias dormentes do Velho Testamento foram desenvolvidas e aumentadas. Entre essas doutrinas desenvolvidas durante esses 430 anos estão a ressurreição dos mortos, os demônios, os anjos e a esperança messiânica. Você observou aqui? Eles aumentaram as doutrinas do Antigo Testamento. Aí está um grande problema. Por quê? Deixa eu ler um texto para vocês aqui. Vou ler pelo menos 3 textos para vocês. Primeiro, eu já falei em conferência, mas vou ler de novo. Apocalipse 22, 18 e 19. Aqui eu tenho que botar agora. Vou botar assim, a guisa de... Perdi a aula ontem, Queiroz. Que aula foi aquela ontem? Vamos lá, Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se você observar o verso 19, versículo 19, em algumas tem que estar com letra minúscula, porque é segmento do versículo 18. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nestes livros. Estão escritos neste livro. Aqui está falando de reino. Então eu não posso tirar e eu não posso acrescentar. Tá bom? Não posso tirar e não posso acrescentar. Quer mais textos? Vamos lá. Deuteronômio. Vou botar aqui vermelho. Deuteronômio 4:2.
Moisés, esses Hassidim eram um povo? Sim, que vem basicamente, alguns estudiosos dizem que o termo foi pela primeira vez usado quando alguns judeus piedosos se separaram de Judas Macabeu depois de 165 a.C. É mais provável que eles foram os sucessores de Hasidim. Esses Hasidim foram um povo, tá? Também seita, tá? Essa seita aqui é no período de interbíblico, tá? Esses 400 a 430 anos de silêncio que houve aí, tá? Nesse período interbíblico. Então surgiu muitas coisas nesse período aí, tá? Isso aí eu coloquei no quadro, menos os Hasidins, né? Eu coloquei muitas coisas no quadro acerca desse período que houve de Malaquias até Mateus, que são o período interbíblico. Esse S6 é o quê? Eclesiastes. Tá, ó. Apocalipse, Deuteronômio, Provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes 3, 14. Isso é para poupar letras, lugares, aí a gente vai abreviando. Vamos lá, Deuteronômio. Ó, Deuteronômio 4:2. Ó, Deuteronômio 4:2 diz assim, ó: nada acrescenteis à palavra que vos dei, nem diminua nenhuma coisa dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, muito cuidado quando você tira ou quando você acrescenta. Ok? Não pode, de maneira nenhuma, fazer essas coisas. Provérbios 36. Tá? Tem mais também, eu não vou ler mais, tá? Mas só para poder vocês ficarem antenados. Provérbios 36, o 5 é o contexto. Aí o contexto vai dizer assim, ó: toda a palavra de Deus é pura. Então o contexto está falando de palavra. Aí vem o verso 6 dizendo: nada acrescentes ou acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e não sejas achado mentiroso. Ó, o 5 é o contexto. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Aí o 6: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Eclesiastes 3:14. Eclesiastes 3:14 diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se deve acrescentar e nada lhe deve tirar. E isso faz Deus, para que haja temor diante dele. Sabe o que Deus faz? Que as pragas venham para aquele que acrescenta, para que haja temor, respeito diante dele. Porque senão seria muito achismo no meio de nós, tá bom? Vamos lá, apostila. Saduceus. Embora a origem da seita esteja perdida na obscuridade, o nome pode ter se derivado de um certo Zadok. Quem foi Zadok? Zadok foi aquele que quis ungir Adonias como rei no lugar de Davi, sendo que Davi havia dito que quando ele partisse, quem iria suceder ele no trono seria Salomão. Tá? Zadok, sumo sacerdote, vai ungir
Adonias num lugar chamado de pedra da serpente, no lugar da serpente. Porém, a Bíblia vai dizer que isso chega ao conhecimento de Davi. Automaticamente, Davi chama Abiatar, manda Abiatar pegar o óleo que está dentro do templo e ungir a Salomão. Só que o mais interessante é que diz a Bíblia que quando Salomão reina, Salomão vai pegar Zadok e vai mandar para Anatote. Anatote foi aonde Jeremias nasceu. Anatote, por ter sido recebida por Zadok, tornou-se um lugar amaldiçoado. Então, Deus é mestre para fazer essas coisas. Ele entra num lugar improvável, separa o moço por nome de Jeremias e entrega ele às nações para ser profeta. Deus entra onde ninguém queria entrar, porque ninguém queria entrar em Anatote. Deus chega onde ninguém queria chegar. Esse é Deus. Aonde ninguém quis entrar, Deus entrou por você. Aonde ninguém quis chegar por você, Deus chegou por você. Esse é o Deus que nós servimos. Então, que sucedeu a Abiatar como sumo sacerdote durante os dias de Salomão. Tá? Isso está em 1 Reis, tá, gente? 1 Reis, capítulo 1. Tá? Se quiserem ler, tá? Vou estar aqui com vocês. Eu vi os olhos de alguns brilharem. Então eu vou dar a referência aqui, ó. 1 Reis. 1 Reis, capítulo 1. Você vai ler do 1 até o 53. Tá? 1 Reis, capítulo 1, até o versículo 1 ao 53. Tá? Você vai ver que história muito linda e muito interessante. Pode ter vindo da palavra hebraica Zodikim, que significa os justos. Os saduceus gabavam-se de sua fidelidade à letra da lei mosaica em contradição à tradição oral. Este era o partido da aristocracia e dos sacerdotes abastados. Eles controlavam o sinédrio e qualquer resquício de poder político que restava. Eram os colaboracionistas, a tendência que favorecia o poder estrangeiro e que se alinhava com ele pelo poder. Também controlavam o templo. O sumo sacerdote era sempre o líder deste grupo. Era um grupo fechado e não procurava prosélitos, ou seja, não procurava ninguém para fazer apóstolo, para convencer eles acerca da sua crença. Como o faziam os fariseus. Rejeitavam as suas doutrinas da ressurreição, demônios, anjos, espíritos, e advogavam a vontade livre em lugar da providência divina. Este grupo não sobreviveu à guerra judaico-romana de 66 a 70. Abra comigo, por favor, gente. Atos, vou botar aqui. Atos 23, versículo 8. É um versículo que fala dos saduceus. Atos 23, versículo de número 8. Acharam? Escrito está: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Tá? Então eles não acreditam tanto em ressurreição como em espíritos, mas a ideia dos fariseus é totalmente contra a esse quesito dos saduceus. Zelotes. Os zelotes representavam o desenvolvimento na extrema esquerda entre os fariseus. Estavam interessados na independência da nação e sua autonomia.
ao ponto de negligenciarem toda outra preocupação. Segundo José, o fundador foi Judas de Gamala, que iniciou a revolta sobre o censo da taxação em 6 depois de Cristo. Seu alvo era sacudir o jugo romano e anunciar o reino messiânico. Eles precipitaram a revolta em 66 depois de Cristo, que levou à destruição de Jerusalém em 70. Simão, o Zelote, foi um dos apóstolos. Essênios são o único grupo, gente, que não está canonizado na Bíblia, tá? Os demais estão. Somente o que não aparece biblicamente falando são os essênios, tá? Que eram povos do deserto, viviam muitos no deserto. Uns dizem que João Batista veio dos essênios, tá? Mas é uma especulação, tá? Não tem base bíblica que sustentam isso. Eles representavam o desenvolvimento na extrema direita, entre os fariseus, mas parece até, né, partido político mesmo. Era uma ordem distinta na sociedade judaica, mais que uma seita dentro dela, sendo o elemento mais conservador dos fariseus. Eles enfatizavam a observação minuciosa da lei, formavam uma comunidade ascética ao redor do Mar Morto e viviam uma vida rigidamente devota. Eram a sobrevivência dos Hasidins, mais estritos, influenciados pela filosofia grega. A partir dos documentos de Qumran, parece que eles aguardavam um Messias que iria combinar as linhagens real e sacerdotal. Por esse quesito aqui, alguns teólogos, olha para mim, por esse quesito aqui, linhagem real e sacerdotal, alguns teólogos entram no campo da especulação e dizem também, de forma especulativa, que Jesus fazia parte dos essênios, tá? É uma especulação, que no meu ver não tem nada a ver. Até combinou, que no meu ver não tem nada a ver, tá? Mas é um campo especulativo, tá? Por quê? Porque a ideia deles é o seguinte, a gente defende uma ideia que o Messias vai vir de entre nós, que conviveu entre a gente, só que ele vai vir da linhagem real e sacerdotal, né? Se for colocar na ponta do lápis, tá? Biblicamente, tá? Não é uma afirmativa, mas biblicamente eu vou afirmar. Jesus veio de uma linhagem real porque ele é da raiz de Davi, tá? Ele veio de uma linhagem sacerdotal porque ele vem da linhagem de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno, tá? Mas eu dizer que ele fazia parte dos essênios, eu não posso dizer, porque eu não tenho sustentabilidade bíblica para isso. Ok? Agora eu perguntar, pastor, mas como ele veio, como ele é da raiz de Davi? Porque a árvore genealógica de Maria é de Davi, tá bom? Vamos lá. Prossigamos. Herodianos, os saduceus da extrema esquerda, meu Deus, é até partido político, gente, eram conhecidos como os herodianos. Tirando o nome da família de Herodes, eles baseavam suas esperanças nacionais nessa família e olhavam para ela com respeito ao cumprimento das profecias acerca do Messias. Eles surgiram em 6 depois de Cristo, quando Arquelau, filho de Herodes, o Grande, foi deposto e Augusto César enviou um procurador, Copônico. Os judeus que favoreciam a dinastia herodiana eram chamados herodianos. Este grupo é mencionado em Mateus 22:16, Marcos 3:6 e Marcos 12:13. Vamos ler Marcos capítulo 12, versículo 13, para a nossa meditação.
Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 12, versículo 13. Localizem aí, por favor. Assim que localizar, sinalize com amém. Amém. Leiamos a referência citada. Na Bíblia. E enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que os apanhassem em alguma palavra. Ok? Agora, gente, olha só. Deixa eu ver o meu bloquinho de nota. A gente vai escrever um pouquinho agora de novo, tá? A gente ver os quantos Herodes aparecem no Novo Testamento. Tá? Eu temo que não vai dar tempo de a gente passar tudo hoje. O que tu acha? Apaga esse quadro aqui de foto ou de segmento, né? Isso será uma coisa que será dado mais para frente, mas deixa eu perguntar aqui. Eu quero que cada um responda individual. Tá? Vamos começar por Marinho. Meu Deus. Cada um responde individualmente. Só por de quebra-gelo. Só para ver se vocês estão certos de acordo com a palavra ou não. No Novo Testamento nós temos 4 evangelhos. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João. A minha pergunta é, desses 4 evangelistas, desses 4 que escreveram, quantos deles eram apóstolos que andaram com Cristo? Responda-me. Paulo. Não, dos 4, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4. Dá para Jesus? É. Qual deles eram apóstolos? Não. Só João? Só João. Não eu ia não, tá? Era você. Quantos desses eram apóstolos que andavam com Jesus? Mateus e João. Mateus e João. Vamos lá. Rodrigo. A opinião dela é Mateus e João. Você? Mateus e Lucas. Mateus e Lucas. Você, presbítero? Mateus e João. Mateus e João. Você, meu pastor? Mateus e Lucas. Mateus e Lucas. Você, meu evangelista? Mateus e João. Mateus e João. Você, diaconisa? Marcos e João. Marcos e João. Você, João Batista. João, diaconisiária. João. Você, minha pastora? A pergunta é, nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento. A saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, quem eram apóstolos? Que fazia parte dos 12. Interessante, não é essa pergunta? Estava estudando hoje de madrugada isso aí. É. Eu acho que era 3, não? Não era apóstolo? Que era? Que eram? Acho que era 3. Eu vou ficar com 3. Repete para eles de novo. Vou ficar com 3. Não pegou não. Vamos lá, pastor responde. Temos 4 evangelhos no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual desses 4 eram apóstolos e andavam com Jesus? Fazia parte dos 12. Mateus. Mateus e Lucas. Mateus e Lucas. O senhor, pastor? Mateus e Lucas. Você observou que é uma pergunta que é muito interessante? Sim. Que é muito interessante. Porém, nós vamos chegar um pouquinho mais à frente mais sobre isso, tá? Mas não vou nem falar isso aqui hoje, não. A maioria hoje, né? Não fala não, né? Deixa isso assim, né? Senão eu vou na próxima aula. Né?
Olha só. Lucas não andou com Jesus. Ele era médico. Lucas não andou com Jesus. É médico. Lucas era médico, renomado. Melhor escrever? Não, para frente, escrever. Só vou falar para vocês terem uma noção. Ó, Lucas era um médico renomado que fez um voto de filantropia no Egito. Ele estudou no Egito e fez um voto de filantropia de cuidar dos pobres. De cuidar de graça, isso, boa. Quando ele é chamado para prestar os seus serviços, ele encontra Paulo. Paulo ganha ele para o cristianismo. Ele fica tão encantado com a pregação de Paulo que Paulo estava todo ferido, açoitado, machucado. Ele viu que Paulo estava preso. Oh, Jesus, senti aqui. Porém, o seu espírito estava livre. Ele fica impactado como alguém preso, machucado, ainda tem convicção que existe uma vida além daqui. Ele fica encantado, ele se entrega no cristianismo e começa a escrever o seu evangelho para o seu amigo chamado Teófilo, que o patrocinou. Então ele vai fazer um serviço de historiador para poder escrever o evangelho de Lucas. Então Lucas era moço de Paulo. Já João Marcos, segundo algumas tradições, segundo até meu Flávio Josefo, o Isbe, Maipirman, historiadores Heródoto e Champlin, vai dizer que Marcos tem o nome de João. O nome dele é João Marcos. Tá? Ele é o moço do cântaro, que da última ceia Jesus disse assim, envia dois, diz assim, vocês vão encontrar um rapaz entrando na cidade com um cântaro. Pergunta para ele, onde prepararemos a última ceia do Senhor? Na casa dele. A sua mãe é Maria, que é o cenáculo aonde Eutico cai, onde Paulo está pregando e avança a pregação depois da meia-noite. Tá? E Eutico cai no sono e cai. O problema não é cair, o problema é o lado que você cai. Porque quando você cai para dentro, você se posiciona. Então, aí, João Marcos é aquele que segue Jesus de longe, envolto no lençol. A problemática é, nós seguimos Jesus, mas o que te envolve aqui? Porque João Marcos, o que envolvia ele era um lençol. Porque depois que tocou no lençol dele, ele rapou fora e abandonou Jesus. Mas ele também não era apóstolo. Tá? O único que era apóstolo era João, que é o discípulo amado, e Mateus, que é conhecido como Levi. Marcos foi moço de Pedro. Porque esse evangelho de Marcos tinha que ser evangelho de Pedro. Porque Pedro narra alguns acontecimentos e Marcos escreve. Não faça isso mais pra frente. Viu só que tremendo? Então, quem é então? É João? Mateus? João e Mateus. O João é aquele que morreu na ilha de Patmos. Isso. João é o que escreveu o Evangelho de João, escreveu primeira, segunda e terceira epístola e o livro da Revelação, que é o Apocalipse. E que não morreu na ilha de Patmos. Não morreu. Ele morreu na igreja de Éfeso, por morte natural. Porque Jesus fez uma promessa para ele que ele não morria martirizado. A tradição diz que tacaram ele no azeite quente, ele não morreu. Levaram ele na ilha de Patmos para ele ser exilado, morrer afogado ou ser comido por tigres que tinha lá do Coliseu, que era sustentado por Nero, e mesmo assim ele não morreu. Morreu sentado na igreja, no púlpito de Éfeso, de morte natural, para cumprir a promessa do Senhor. Irmão, pensa, que poder, que palavra é essa? Que te coloca num tacho de azeite quente e você não morre. Por causa da palavra dele. A resposta então é? A resposta é Mateus e João. Hã? Deixar escrito pra nós. Mais à frente eu vou escrever. Porque eu vou escrever tudo, tá? Tudo, tá? Tá bom? Só para mim poder dar uma água na boca de vocês, tá? Para vocês verem o nível que vocês estão atingindo, gente. Muitos pastores daqui, que não estão aqui, não sabem disso. Se vocês perguntassem, quer ver uma coisa? Só outro quebra-gelo. Quantas parábolas estão canonizadas que Jesus proferiu? Pensa. Não, que está canonizado. Eu vou falar para vocês depois. Eu estava contando. Estava contando? Esses dias aí. Ó, eu vou falar para vocês quantas tem. Tá? Vou falar quantas tem no Novo Testamento e quantas tem no Velho. Tá? Só para... Eu não vou nem antecipar não, que eu gosto de antecipar, não antecipar não. Outra coisa. Vamos lá, já postei. Só para você ter uma água na boca, né? Você tem água na boca, entendeu? Eu não ia nem falar isso. Não.
Não está escrito lá. Por quê? Não, falei sim. Falei sim. Na hora que o profeta eu falei de forma. Então está escrito lá. Falei sim, foi sobre visão sinótica. Tá tudo escrito lá. Tudo escrito, falei sim na escola do profeta, falei. Ainda que de forma rápida, mas falei. Aí esses evangelhos são os evangelhos sinóticos. Aí o que acontece? Vamos lá. O que é visão sinótica ou visão sipnótica? Eu prefiro ficar com sinótica que é mais fácil. Né? O que é visão sinótica? Eu sou Mateus, você é João. Nós estamos andando com Jesus. Vamos estar o dia inteiro com Jesus. E você vai escrever o que você vivenciou naquele dia que você viu Jesus fazendo. Eu vou escrever a mesma coisa. Só que vai ter coisas, vai ter detalhes, vai ter particularidades que eu vou escrever e você não vai. E vai ter coisas que você vai escrever, que você vai narrar, que eu não vou escrever. Por isso que eu gosto muito de João. João é muito autêntico. João, ele vai na contramão da lógica. Foi o único que escreveu o primeiro milagre canonizado na Bíblia que Jesus fez. Que foi a transformação da água em vinho em Caná da Galileia. João escreve quando Lázaro revive, ninguém mais escreveu. João escreve a visita do tanque de Betesda. João 5, ninguém mais escreveu. João escreve a cura do cego de nascença. João 9, ninguém mais registra. Então João é muito autêntico. João é assim, Cícero já escreveu? Então eu vou colocar coisa que Cícero não escreveu. Eu vou com uma contramão do que Cícero não colocou. Por quê? Porque alguém vai ter a ideia do que Jesus fez através do que o Espírito fez Cícero escrever. Agora eu vou escrever algo através do Espírito que Cícero não escreveu. Eu vou escrever coisas que o Espírito não deu para Cícero. Você entendeu? Então João é muito autêntico. Eu sou apaixonado por João. Eu gosto muito de João. Por quê? Porque João vai numa loja que ninguém vai. Já Lucas, ele vai fazer, tipo assim, o trabalho de Lucas. O trabalho de Lucas é de historiador. Exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui. De uma mulher. Uma mulher que... a viúva de Naim. Lucas vem... Desculpa, estou falando um trabalho aqui. Você morou na cidade de Naim? Sim. Você perdeu o filho? Sim. Como é que foi? Aí vai escrevendo, como é que foi? Como é que ele fez? Aí ela vai narrar, eu estava chorando, eu estava indo para enterrar, mas de repente ele vinha ao meu encontro e... Ai, gente. Pode dizer então que ele é um escriba também, ou assim... Historiador. Escriba são todos aqueles que escreveram. Sabe? Mateus é um escriba que escreveu, Marcos, entendeu? Mas ele vai fazer um trabalho de historiador. Aí depois dali, ele vai... Deixa eu pegar outro texto aqui, que é bem conhecido também. Aí depois dali, pega um versículo antes. Aí ele começa, Pedro, como é que foi? Lucas 5, como é que foi? Aí Pedro vai dizer, numa noite anterior, minha sogra estava com febre. E como é que ela estava? Com febre. E aí, como é que foi? Ele entrou na minha casa e tocou na minha sogra. Porque Pedro era crente, morava com a sogra. Aí vamos lá. Aí vai... Eu amo a senhora, dona Cláudia. Aí vamos lá. Aí ele vai escrevendo. E aí? Mas naquela noite eu fui pro alto mar. Sério, Pedro, sério. Como é que foi no alto mar? Não pesquei nada. E aí, Pedro? No outro dia eu regresso pra praia. Como é que foi, Pedro? Eu regresso da praia, o Jesus pede meu barco. E aí? Fez um milagre? Não. Ele pediu o barco para poder ensinar a multidão. Então ele vai escrevendo. Entendeu? Quando acabou isso, Pedro? Ele me manda ir voltar pro alto mar. Então ele tem um serviço de historiador. Já Marcos, Pedro pegou ele, senta aqui, Marcos. Pedro pegou ele, senta aqui, João Marcos. E começou a ditar para ele os acontecimentos. E Marcos foi escrevendo. Por isso que o evangelho deveria ser o evangelho de Pedro, não de Marcos. Mas carrega o nome porque foi ele que escreveu. Entendeu? Vamos lá. Ó, essa aula vai ter muita visualização, porque vocês numeram mais 3, 4 vezes. O senhor acabou me quebrando, eu morei com a sogra também, mas não mais. Você se apartou. Você precisa voltar, pastor. Senhora. Quantos? 5 anos? Que beleza. Tô brincando. Vamos lá, gente. Vamos lá. Sei que você me causando problema aqui, tá? Vamos lá. Não, minha sogra é uma bênção, gente. Meu sogro então nem se fala. Não, sério, eu sou um bênção. Bênção na minha vida, por quê? Porque eles combinaram com Deus e através da combinação que eles tiveram com Deus, na eternidade, eles me proporcionaram o maior presente que Deus poderia me dar. Que é a pessoa linda que estava atrás desse celular. Ô mestre, o senhor escreveu os Herodes.
Essa foi. Tu estragou o meu romantismo. Tu quebrou o clima. Você acabou com o clima. Não, será que eu sabia, velho? Tô brincando. Vamos lá, gente. Um pouquinho de notas. Vamos lá. Coloca assim. Quantos heróis? Vou botar aqui. Quantos heróis? Meu filho, escreve subindo não, meu filho. Daqui a pouco tá escrevendo na parede. Sabia que você está gravando isso? Aham. É sentido arrebatado. Ah, tá. Porque todas as vezes que eles vão para Jerusalém, tem que abrir o tá assim, e subindo ele para Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém é uma subida. Vai querer brigar? Não, essa não. Vamos Isso lá. Primeiro. Pastor Paulo gosta. Herodes. Assim, ele disse que você escreveu tudo. Dá para ver, Luciana? Dá. É onde parte? Isso. Dá. Dá para ver, mãezinha? Fazer o quê, né? Esse é a terceira aí. Antes era cristã. Isso. O rei o quê? O rei da Judéia? Isso. Antes da? Era cristã. Quando chegar nesse quesito aí, gente, dos apóstolos, tal, dos livros, eu coloco escrito bonitinho para vocês deixarem registrado no caderno. Né? Garanto para vocês que tem muitos líderes que não sabem disso. Muitos. Por isso, da importância do estudo. Me lembrou Yara, agora é forte.
início da era cristã aí é o nascimento de Jesus, né? Isso. Até o ano 39. Isso. Então pode-se dizer que Herodes é um título dado por... É um título. que é uma É isso mesmo. É um título. É um título, amigo. que é passado de pai para filho. Isso igual Cristo. Vem de família igual Cristo. É isso. Cristo não é o nome, Cristo é um título.
Gente, aqui é primeiro e aqui é segundo, tá?